Foi assim que tudo começou. Ele ordenou, organizou a vida. Foi assim que tudo começou. Ele amou, depois criou você e eu. Inteligência suprema, ele é um só. Toda bondade, poder maior, não posso vê-lo, mas ele existe assim, na flor, na terra, no ar, dentro de mim. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza da criação. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Chamar uma convidada. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criarem elo, dia
parábolas e atos, passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, na ciência do Pai, no amor do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, no amor do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença e envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença e envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face do perdão. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos o carinho aqui mais uma vez, né, de estar aqui com vocês. Nessa casa que a Emília sempre está nos convidando aí a participar. Agradeço ao pessoal que mantém o contato conosco aí para que possamos participar desse estudo. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês gostam de interagir ou gostam mais do modelo de palestra, de eu ficar aqui falando mais sozinho? Confesso que eu prefiro interagir, abrir um pouco para as perguntas. Aí é com vocês. Então, nós vamos de acordo com a sua preferência, então, tá? Então tá, então vamos fazer um bate-papo mais dinâmico, né? Conversando para o pessoal não ficar aí dormindo. Não existe esse risco, né, Daniel? Cochilado, ainda mais que a gente pode fechar a tela, né? E dorme. Quando está no auditório, a gente vê quem está dormindo e fala no olho da pessoa, ela acorda. Aqui a gente não consegue. Tá brincadeiras à parte, a gente vai interagindo aí. Paulo, okay. Paulo César, a gente já se conhece, Paulo? Então o rosto também é estranho. Olá, Daniel, tudo bem? Nós nos conhecemos virtualmente, viu, Daniel? Eu peço desculpa, porque às vezes é muita gente, a gente acaba esquecendo. Na federação aqui, alguma atividade aqui na FEDEF, pode ser que a gente se conheça aí também. Sim. Que bom. Mas aqui, bom já interagimos aqui maravilha. Então tá, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo, é um assunto bem interessante, né? Boa noite a todos mais uma vez. E eu gostaria de começar, né, pensando, a gente já imaginando na lição de Jesus. A gente vai a partir dessa reflexão, que ele fala da necessidade de se ter saúde moral e espiritual, de se ter paz interior, né, de se ter um termo que eu gosto muito que a Joana usa, né, que ela nos ensina lá, que é o termo plenitude, né, porque ser bom é ser incompleto, né, só pela metade. Então ela traz um conceito mais profundo que é ser pleno. A pessoa que é plena, ela está mais próxima da realidade de Jesus do que a pessoa boa, né? A pessoa que busca, né, essa reforma moral. Então a plenitude ela é um conceito muito mais real em termos de uma psicologia espírita, né? E Jesus ele fez a seguinte proposta, né? Ele explica o que é o amor. Ele vem trazer o que é o amor. Todos nós já sabemos disso, que estamos aqui, né, conversando. E ele diz assim que o amor, quando nós nos tornamos o canal, né, ou seja, quando nós nos identificamos com a dinâmica do amor,
nós nos tornamos um canal por onde a consciência cósmica nos utiliza, ou seja, todas as leis universais, a vontade de Deus, se nos atravessa e nós, as mancheias, espalhamos esses potenciais que habitam em nós para as pessoas que nos circundam. Isso pode ser intelectual, pode ser braçal, pode ser por uma palavra, pode ser por um remédio que entrega. É um amor que tem expressão infinita. Só que para que seja amor, é necessário uma doação que não vai que não vai ter a necessidade de receber algo em troca daquele que recebe o benefício que nós levamos. Né? Não que o outro não possa expressar a sua gratidão ou possa estabelecer uma conexão conosco através de um sentimento profundo de gratidão e honra por ter sido auxiliado. Mas não é a meta daquele que ama receber esse louro. Né? Por quê? Porque o amor, ele em si, o amor, o estado que se instala por aquele que ama dentro da psique ou da personalidade ou do espírito do indivíduo já é o pagamento. Então, aquele que ama, ele vive em um estado emocional que ele já está pago. Já. Então, ele não vai precisar dos louros ou das honrarias, até transitórias e falaciosas, desse mundo social que a gente se encontra. Ele nem sente falta disso. Por quê? Porque o indivíduo que ama, ele não tem ansiedade, ele não tem depressão, ele não tem crise de pânico, ele não tem pesadelo, ele não tem tristeza, não tem melancolia, não tem cansaço. Ou seja, quando eu vejo esse amor, eu observo como eu estou longe desse estado. Eu estou muito longe. Eu olho para a minha personalidade e percebo como eu comecei a olhar lá longe esse sentimento para mim. E com 41 anos de idade, mais certeza eu tenho que eu estou longe disso. Eu estou ensaiando começar a treinar esse amor. Né? Então, Jesus fez essa proposta. Ele fala, ama, né? Ama, e que inclusive as dores da vida, elas terão outro sentido para ti. Né? Elas vão aparecer de outra forma para ti. E ele dá essa condição, que ele fala assim, ó, para que tu possas se tornar esse canal de energias, de potências, de virtudes latentes na tua alma. E onde tu passares, tu levares a luz, o equilíbrio, o reconforto, e tu ser uma fonte viva, uma carta viva do meu evangelho. Ou seja, tem uma condição. E ele colocou lá. Essa condição é amar a si mesmo. Primeiramente, tu vai ter que amar a ti mesmo para depois tu poder amar o próximo. Essa é a condição. Porque se tu não fizeres isso, tu vai, na realidade, estar salvando um prolongamento da tua própria imagem naqueles que tu ajuda de maneira infantil. Tu vai estar projetando as tuas dores nas pessoas que te circundam, mas não é amor ainda. Na realidade, é a busca inconsciente da cura de uma ferida pessoal, na qual não se realiza um amor de verdade no sentido de Jesus. A gente vai aprofundar nisso ainda. Eu fui para uma aula inaugural dos estudos da Joana de Ângeles na Mansão do Caminho, assim, online, igual a gente estava aqui. E eu tive a alegria de participar dessa aula e o Divaldo está com a gente lá nessa aula inaugural dos estudos da Joana. E o Divaldo falou o seguinte, a gente estava em 4 pessoas na sala, contando com ele, na sala virtual da aula, e ele disse o seguinte, assim, que ele começou a psicografar a série da Joana, ele não entendia nada, né? Que ela escrevia muito difícil para ele e até hoje ele não entende. Ele diz que não entende nada de psicologia do que ela escreve, mas que ajudou ele a entender algumas coisas pessoais da vida dele. Que ele começou a descobrir que ele, no começo da vida dele, quando ele ajudava as pessoas, ele não fazia caridade. Na realidade, era uma projeção. Na realidade, ele procurava as pessoas para salvar a si mesmo. Isso ocorre demais entre a gente. Vocês já viram, por exemplo, grupos de mulheres, vou trazer esse exemplo que é o mais recente que eu tive contato. Grupos de mulheres que ajudam outras mulheres a não abortar.
Aí, quando você vai olhar o grupo das mulheres que está ajudando outras mulheres a não abortar, são grupos de mulheres que abortaram. Já repararam isso? Aí, grupo de auxílios a suicidas. Aí, quando você vai olhar o grupo de pessoas que está ajudando os outros a não se suicidar, é porque o filho se suicidou, um parente próximo se suicidou. É ou não é? É assim. Aí você vai para o centro e faz assim: Daniel, você quer trabalhar onde? Ah, eu quero entregar cesta básica para as pessoas num bairro bem pobre que está distante um pouco da minha realidade social e econômica, porque não que eu seja rico, mas eu tenho o que eu preciso. Eu quero lá entregar a cesta básica. Ah, Daniel, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu passei fome quando eu era criança. Ou seja, por trás dessa proposta de caridade tem sempre uma ferida de amor. E quando nós começamos a fazer um trabalho de caridade baseado nessas feridas, é um ensaio, claro, para o amor, mas nós estamos mais realizando um ritual de cura para tentar mudar algum aspecto em nós mesmos, uma ferida em nós, do que auxiliar necessariamente um outro. O auxílio para o outro passa a ser uma questão secundária. Por trás daquele desejo, há sim a necessidade de uma cura de uma ferida interna. E é óbvio que o amor cura feridas internas e tem que continuar fazendo. Mas se nós quisermos evoluir, nós precisamos buscar uma sutileza ainda maior para começar a atuar a partir de um lugar emocional que não seja as nossas feridas. Que seja uma doação que nós fazemos em razão da plenitude que nós estamos alcançando. E não baseado em feridas. Faz sentido isso para vocês? Ou está muito difícil de compreender? Não dorme, não. Conversa comigo aí. Para mim está fazendo sentido, sim, Daniel. O que eu quero dizer é que o que eu quero dizer é que na grande maioria das vezes nós temos traumas que vão definir, inclusive, a prática da nossa caridade. E foi o que o Divaldo falou. Ele falou assim: eu descobri que eu ajudava pessoas que na realidade o problema era meu. E eu nem sabia se aquelas pessoas estavam querendo ser ajudadas. Ou seja, esse amor ainda não é o amor de Jesus. Tem um ensaio de amor aí, mas ainda não é o amor de Jesus. Onde que a gente vê Jesus falando disso? Quando ele fala dos desejos ocultos do que jazem no inconsciente, na parábola, por exemplo, do óbolo da viúva. Ele fala isso lá. Vem uma pessoa e coloca um tanto de moedas lá que poderia estar fazendo uma caridade extraordinária, porque estava dando um monte de dinheiro. Só que ela tinha uma ferida, um desejo oculto, ela tinha uma baixa autoestima. E isso invalidava o ato de amor dela no sentido energético da coisa, porque como, no fundo, aquele fariseu, aquela pessoa que colocava aquelas moedas lá no gasofilácio, e embora fosse muitas, seria uma grande caridade, a baixa autoestima e a compensação dessa baixa autoestima procurando a aprovação social do ato dele fazia com que ele não amasse. Ele não conseguia amar, porque ele tinha baixa autoestima. Então, ele colocou um monte de moeda para falar: vocês me aprovam, vocês me validam. A criança já está lá. O que vocês acham dessa quantidade de moeda que está aqui, que eu estou colocando? Vocês me elogiam porque eu estou fazendo isso? É igual uma criança. Na realidade, é a criança interna. Então, tá aqui, e como aquela criança: pai, eu coloquei um monte de moeda lá no gasofilácio, você gostou? Aí o pai: parabéns, meu filho, que bom que você ajudou as pessoas. Era esse fariseu da parábola. É uma criança psicológica. Então, quando ele coloca essas moedas lá, ele não tinha auto-amor. É tanto que não tinha que ele estava precisando de validação das outras pessoas para confirmar o ato de amor dele. Ou seja, ele estava inseguro, né? Esse lugar de insegurança revela uma certa infantilidade psicológica da parte dele. E, de repente, aparece uma senhorinha super madura, que não tinha nada, né? Ela traz uma moeda e coloca uma moeda lá. Jesus falou: opa, essa mulher ela tem maturidade psicológica.
Porque, na realidade, não importa para ela se ela está colocando um saco de moedas ou uma moeda. O que importa é que ela está se tornando um canal dentro da realidade psicológica dela, da vontade de Deus. Ou seja, ela não está aqui para ser aprovada pelos outros, para que o pai e a mãe dela, projetado na plateia, bata parabéns para ela, porque ela está doando alguma coisa. Ela está dando de si mesma. E aquele ato ainda era sacrificial, que demonstra mais amor, porque se ela doasse, ela poderia passar fome. Ou seja, só um ego amadurecido, um ego maduro, distante de uma psicologia infantil, pode fazer a caridade. Por quê? Porque, na realidade, ela estava longe desses processos de baixa autoestima, de aprovação, de querer agradar e de ser agradada, de honrarias. Ela não só estava longe dessa realidade psicológica, como ela deu o que ela não tinha, se sacrificando para poder fazer aquela honra. E só um ego que ama pode fazer isso. Então, é bem diferente. Daniel, Então, pode falar, Daniel, pode falar. boa noite. Deixa eu Boa fazer uma pergunta, que eu estou vendo que você está finalizando. Você comentou sobre a questão de grupos, né, de ajuda, da questão da caridade. Não seria também movido pela empatia? Ou seja, eu sofri tanto com privações materiais, de algum sentido, ou mesmo com a questão do suicídio, que eu consigo ter empatia com aquele grupo, portanto, eu me sinto com maior facilidade em poder ajudar. Entendeu? Isso, viu, uma excelente pergunta. A gente tem um fenômeno psicológico que explica isso que você está perguntando. Existem dois tipos de sentimentos, um que é o amor e outro que é um mecanismo de defesa inconsciente do ego. Como que a gente identifica isso? Quando é amor, a gente tem compaixão. Ah, Daniel, mas como é que eu vou saber que eu tenho compaixão pelas pessoas que eu estou ajudando? É só a gente ler os romances espíritas. Por exemplo, quando você pega um livro lá do André Luiz ou do Manuel Filomeno de Miranda, vocês já viram os espíritos guias descendo lá no umbral para resgatar os espíritos? Vocês já viram isso? Alguém já deve ter lido lá. Ou seja, quando eles chegam lá, primeiro, só deles irem lá no umbral já é a compaixão. Já está com compaixão. Que ele vai sair lá do céu dele para ir para o inferno psicológico do indivíduo que está vivendo lá. Já tem uma compaixão. Você vê esse espírito desesperado, meu Deus, eu tenho que tirar todo mundo daqui, estão todos morrendo, eu vou ter que salvar todo mundo. Não tem desespero. Não tem isso. Ou seja, ele fala, eu vou salvar quem estiver pronto. Ele já fala assim, né? Já começa. Ou seja, não tem pieguismo, não tem pena, não tem dó, não tem essa identificação com essa dor. Não é desse lugar que ele fala. Ele está falando de um lugar de amor. Ele fala, meu Deus, corre, porque tem que salvar todo mundo. Olha esse fulano, eu vou levar ele para minha casa para resgatar ele, vou colocar ele dentro vou dar minha cama para ele. Ele faz isso? Não. Ou seja, não tem exagero. Não tem exagero. Você vê o espírito chorando, desesperado. Meu Deus, está todo mundo sofrendo aqui, está no umbral. Por que Deus permite isso? Ele faz isso? Também não. Ou seja, ele vive a compaixão. O que é que ele faz? Ele vai seguro, sem choro, sem desespero, sem atrapalho. E ele faz as preces lá no umbral e identifica quem está pronto através da vibração. E fala, esse aqui está no seu momento. Deus, obrigado pela oportunidade de salvar mais uma alma. Recolhe e leva para um hospital e dá a ajuda certa. Às vezes dá o sono e tal. Ou seja, é tudo na medida. Não é tudo na medida? É na medida. Então, ele faz certinho. Quando, Vilma, a gente entra num grupo como esse, ainda que não tenha esses excessos emocionais, na realidade, eu posso sim ter compaixão. Mas eu posso ter também um processo que a gente chama na psicologia de identificação. É quando eu compro uma bandeira, uma identificação, porque ele tem uma ferida igual a mim. Então, eu fico identificado. E ainda não é amor. Isso ainda não é amor. Está começando o amor, já tem uma centelha, porque está tentando um bom ritual de superação. E tem que ser feito. Ele tem que ser feito. Porque ele é uma etapa para amar.
Mas eu não posso seguir essa etapa para amar sem fazer integração da minha ferida. Eu preciso pensar minha ferida, tá? Eu estou entrando num grupo de suicidas ou de mulheres que abortaram porque eu me identifico, porque eu também abortei, mas eu tenho que curar minha ferida para eu poder fazer isso aqui por amor. E não a partir dessa ferida, né? Não a partir de eu ficar num jogo de espelhos tentando salvar alguém lá fora, se eu não salvei a mim mesmo aqui dentro. Então, eu posso ter dois aspectos: a compaixão real, que é o amor, ou eu posso ter identificação, aí eu tenho pena. Então, é aquele momento em que você vai lá fazer o trabalho, você fica à noite sem dormir, você fica desesperado, né? Você quer levar os pacientes tudinho que você está atendendo para sua casa, né? E quer fazer coisas atrapalhadas. Aí é esse momento que está identificado. Fica uma caridade meio truncada, entende? Eu não sei se eu consegui te explicar, viu? Ou seja, Entendi. Não fica aquela segurança lúcida de saber como, quando e onde e quem ajudar. E só os espíritos que amam conseguem fazer essa avaliação completa. Agora você pergunta, Daniel, então eu não devo ajudar? Muito pelo contrário, viu? Você tem que ir lá fazer esse ritual de... Quando eu digo ritual, é um ritual simbólico. Não é aquele ritual formal das religiões, mas um processo de cura seu passa por essa caridade. Mas não, o que a minha proposta, né, olhando os ensinamentos dos espíritos de uma maneira psicológica, na realidade que a proposta não é minha, mas da espiritualidade, é que você faça consciência das suas feridas para que você vá para um outro nível de afeto. É um afeto muito mais amadurecido. Agora, é errado eu fazer isso? Não, não é errado. Tem que continuar, tem que fazer, porque a cura passa por esse processo. Só que o amor tem fases. Agora, você pode estacionar nessa fase, na qual você fica projetando e se identificando com pessoas que têm a mesma ferida que você, ou você pode ir para a compaixão, que é o amor de verdade, na qual você é uma pessoa curada, resolvida, mas que está ali porque ama. Eu estou aqui porque eu tenho compaixão e não porque me dói. Eu não estou aqui porque dói em mim. Eu estou aqui porque eu amo. E é bem diferente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Mas sim, obrigada. Posso falar, Daniel? Pode falar, Leni. Tentar curar, salvar o outro, sem salvar a nós mesmos, onde que a gente esbarra aí no egoísmo? Porque parece que é tão tênue. A gente tentar salvar o outro, parece que a gente esbarra num egoísmo, num egocentrismo, não sei. E a gente fica meio confusa, porque eu quero ajudar o outro, mas eu não sei ajudar a mim mesma. Ou seja, fica uma coisa idealizada. Fica mais no ideal. Eu também tenho lido isso muito em Joana e fico me perguntando, sabe? Exato. No ideal, o ideal já é a conquista, né? Porque se você está tendo um ideal e está vivendo esse ideal, ele já é bom. Fica idealizado. Porque o ideal já exige uma consciência lúcida. Já é saudável, né? Já é saudável. Agora, o idealizado é o quê? Eu fantasio uma caridade que eu não tenho uma psicologia para fazer. É igual chegar assim para mim, Daniel, você vai reencarnar, você vai pregar o evangelho e vai ser crucificado, tá bom? E depois você vai voltar. Eu não tenho uma alma para isso. Quem que ia dar conta de passar o que Jesus falou? Eu não tenho esse amor. Eu não cheguei nisso ainda. Não é real para mim. Então, falar, você vai reencarnar e vai fazer as mesmas trajetórias de Jesus. Não dou conta, não é real para mim. Eu sou uma criança espiritual. Ou seja, é bonito, é belo o evangelho, mas ainda está distante para mim. Eu estou mais treinando para ser um apóstolo ainda engateando. Então, não tenho como viver essa realidade ainda. Agora, se eu for me meter a viver, fica uma coisa idealizada, que não é compatível com a minha capacidade psicológica. Fica idealizado. Então isso seria uma forçação de barra, sim? Seria uma forçação de barra. Por quê? Quando eu vou fazer a caridade, eu vou praticar a caridade, inclusive, na hora que eu vou praticar a caridade, vamos supor que você chegue num bairro pobre e bata na casa de alguém. Em todas as casas você vai entregar a cesta básica ou é só para quem quer receber a cesta? Quem quer.
É quem quer. Ó. Eu bati na porta do barraco e falo, ó, tô com a cesta, você quer receber a cesta? Vai, o que você está querendo me dar a cesta base? Tem gente que até te ofende. Né? Ou seja, aquela pessoa ela não quer ajuda. Ela não foi lá me chamar, eu ofereci. Ou seja, na realidade, nós temos que estar abertos à visita da dor do outro e nos movimentarmos a partir dessa dor, porque nem todo mundo quer sair do lugar. A prova disso aí, por exemplo, são os alcoólatras, os dependentes químicos. Fala para um alcoólatra que está no auge da sua compulsão, ó, eu vim aqui te tirar da compulsão. Ele falou, quem disse que eu quero sair? Quero sair daqui. Quer dizer que a gente força a barra mesmo, a gente se impõe, né? Ou seja, mas a gente se... Exatamente. Por quê? Porque é frágil para a gente. Ainda é muito frágil. A gente quer impor uma ideia que o outro não quer. Veja só, para isso Jesus tem uma lição. Ele tinha acabado de chegar de viagem, ele viajava muito ali entre as pequenas cidades ali de Israel, e ele tinha acabado de chegar numa pequena cidade. Na hora que ele chegou, Jesus, com aquele magnetismo, aquele homem, né, luarizado, com aquela sua beleza espiritual, ele chega na cidade e uma das dançarinas mais conhecidas da cidade, uma mulher belíssima, que tinha uma vida sexualmente perturbada, viu Jesus e se coloca nele. Isso é Humberto de Campos que está contando. Então ela olha para Jesus e diz, meu Deus, que homem é esse? Ela fica encantada com ele. Aí ela chega e vai até ele. Aí fala, Nazareno, você não é daqui. Esse corte de cabelo, seus pés sujos do caminho. Isso mostra que você é um viajante. Ele eu sou um viajante. O que você quer de mim? Aí ela falou que hoje é meu aniversário, eu queria que tu viesse passar a noite comigo. Aí Jesus só olhou para ela assim e falou, hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Hoje. Ó, veja só, ele não chegou para ela, como você tem essa vida sexual e tal, por que você está me chamando eu que sou um homem puro? Ele não falou isso. Não falou isso. Ele só falou, hoje eu não posso. Ou seja, ele não julgou, ele não quis ajudar ela, não é porque ele não quis, porque ela não estava pronta, ela não estava aberta para ser ajudada, e ele simplesmente falou, eu vou aguardar, hoje eu não posso. Ela falou, mas eu vou colocar... Né? Eu vou colocar escravos para te servir, vou colocar outras mulheres para fazer massagem nos teus pés cansados, eu vou lavar os teus pés numa banheira, numa vasilhame de prata, eu vou passar perfumes em ti, vou fazer massagens em ti, eu vou liberar as personalidades mais ilustres da cidade para eu passar a noite contigo, vem passar a noite comigo. Ele falou, hoje eu não posso. Só falava isso. Hoje eu não posso. Ou seja, esse é o exemplo do amor. Você vê que ele, meu Deus, essa mulher está perdida no sexo. Não, não teve isso. Ele esperou. Falou, ela vai acordar na hora certa. Quando ela acordar, eu venho chamar ela aqui. Ele não falou nada. Isso é amor. Isso é amor. Isso é auto-amor e é amor. Porque ele não quis impor nenhuma ideia, ele não julgou, ele não criticou, ele não se identificou, ele não ficou exaltado, ele não ficou excessivo, ele foi simplesmente na medida. O que ele pensou? Essa mulher não está pronta e eu vou precisar esperar que a dor acorde ela para eu poder penetrar no coração dela. Ele só falou, hoje eu não posso. Aí a mulher saiu com raiva e foi embora. Ela ficou fula da vida com ele. Aí o que ele fez? Ele foi viajar, continuou pregando e voltou na cidade, começou a atender os pobres ali na beira da fonte, ajudando ali as criaturas, curando as pessoas. Aí, de repente, aparece uma senhorinha e fala, Jesus, quando tu acabares aqui de ajudar essas criaturas, tu vem me ajudar com uma pessoa que está muito necessitada. Aí ele atendeu e foi atrás da senhorinha. A senhorinha foi levando ele. Aí saiu da cidade e entrou no matagal, numa floresta. E a senhorinha em silêncio, Jesus atrás dela. Até que chegou numa parte que tinha uma caverna. Aí ela só apontou para a caverna, ó, é lá dentro, tá lá dentro. Pode ir lá que você vai achar o que eu estou te falando, que é a pessoa que precisa de ti. Aí ele continuou andando, né, foi tateando, porque a caverna estava escura, e de repente ele bateu numa coisa, e ele coloca a mão assim e vê um rosto de uma pessoa. Aí ele vê aquele rosto da pessoa, aí escuta uma voz feminina e fala assim, o que queres de mim? Chegou atrasado, você chegou atrasado. Você não viu o que é que os homens fizeram comigo? Ela não sabia que era Jesus que estava ali. Aí Jesus tocou ela estava toda coberta de ferida e de pus. Ela pegou uma doença, né? Uma espécie de uma lepra,
contagiosa através das relações sexuais, e ela estava carcomida de ferida, cheia de pus. Aí Jesus, pronto, agora é a hora. Aí ele foi, pegou ela no colo, ela gemeu, deu um gemido, assim, porque tocou nas feridas dela, ela estava toda machucada, e ele foi andando com ela na direção do sol, da luz do sol. Aí, quando ele chegou na porta da caverna, ela estava toda carcomida, coberta, aquela mulher linda que tinha virado uma carne viva de gente. Então, naquele momento, Jesus falou: tu me chamaste quando tu quiseste para viver as tuas fantasias. Mas eu vim quando eu pude, na hora em que tua alma estava aberta para poder realmente se relacionar com ele a partir de outro lugar, não de um lugar sexual, mas de um lugar de amor. Então, naquele momento, ela desencarna ali nos braços de Jesus, e Jesus começa ali, a partir daquele momento, a penetrar o coração dela. E sem, mais uma vez, sem desespero, sem identificação, sem loucura, sem perturbação, ele simplesmente aguardou o tempo e deixou que as coisas fluíssem. Isso não é indiferente. Só os espíritos de luz que amam conseguem fazer essas coisas. E enquanto a gente não consegue, a gente vai atrapalhado mesmo. A gente vai atrapalhado, vai tropeçando e chora junto, faz aquela caridade meio bagunçada por enquanto, mas prestando atenção nela. A gente precisa prestar atenção de como nós estamos servindo ao próximo, para que a gente possa fazer integração das nossas feridas morais, porque elas vão sair lá. Então, é igual um médium, né? O André Luiz fala da especialização mediúnica, o médium de incorporação. O médium, quando ele começa a fazer o trabalho de desenvolvimento dele, ele vai incorporando uma série de espíritos, um tipo de espíritos. À medida que o trabalho avança, vai predominando um tipo de ânimo de espírito. Às vezes são espíritos mais depressivos, espíritos mais raivosos, espíritos mais erotizados, espíritos mais odientos, né? No caso de atender nas zonas de sofrimento, o médium de incorporação. O André Luiz chama isso de especialização mediúnica, que é o quê? O caráter sombrio do médium, que está ali bem cuidado, ele está nas rédeas da mão do ego do médium, tem sintonia com o caráter sombrio dos espíritos que ele ajuda. Ou seja, se eu atendo espíritos que são depressivos, é porque uma depressão dorme em mim. Se eu atendo espíritos que são coléricos, é porque uma cólera dorme em mim. Porque para que tenha incorporação, tem que ter afinidade. Sem afinidade, não tem incorporação. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou atuando a partir de uma ferida. Veja só como a ferida é importante. Só que é a partir dessa ferida que eu vou aprender a amar. Então, na minha sintonia, a partir da minha ferida moral, eu incorporo espíritos que têm uma ferida igual à minha, para eu poder curar a minha ferida e ajudar alguém. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, aí eu estou fazendo esse ensaio de amor. Hein, Daniel? Assim, mas seria razoável a gente dizer que isso é válido e que é necessariamente uma etapa, talvez, do desenvolvimento do amor, porque o amor é esse amor ideal, que você sente prazer e alegria em se doar, é uma meta, realmente, um objetivo, e a gente conhece. Mas, como você mesmo disse, a gente não tem capacidade ainda, né, para praticá-lo na sua plenitude, né? Então, a gente vai usando dessa identidade da nossa ferida com a ferida de quem a gente ajuda para ir saindo aos poucos de nós mesmos e ir praticando a doação, o que acaba curando nossas feridas e desenvolvendo o amor. Podemos dizer isso? Sim, sem dúvida, Luiz. Esse trabalho é essencial, ele tem que ser feito. Mas se você é consciente da sua realidade espiritual, do que você faz o seu trabalho de autoobservação, de autoanálise, você vai chegar nessa meta mais rápido. E chegar na meta mais rápido é parar de sofrer, é ser feliz, né? Chegar nessa meta de observação, de autoanálise, é fazer uma caridade com plenitude, sem desgaste, sem melancolia, sem tristeza, sem depressão, sem revolta, sem raiva, né? Sem indignação. É passar por todo esse processo feliz, com saúde física, inclusive, e saúde moral. Agora, se você vai fazendo uma caridade sem pensar, você vai chegar lá, mas vai ser muito mais lento.
E qual é a proposta? É tanto que a gente tem hoje, por exemplo, a revista de Allan Kardec, que é Estudos Psicológicos do Espiritismo. A gente tem a obra da Joana de Ângeles, Série Psicológica Joana de Ângeles. A gente tem a obra do Emmanuel, que fala... Cada obra dele é um tratado de psicologia. Para quê? Para ele falar aqui, ó, aprende como é que a alma funciona para você amar mais rápido. Porque senão vai demorar mais, ou seja, quanto mais demora, mais sofrimento tem. Porque não fica essa caridade genuína. Ou seja, qual é a nossa meta? A gente já acredita em Deus, a gente já acredita nos espíritos, a gente já faz a caridade, porque eu garanto que todos nós aqui tem alguma atividade na sua casa espírita, só que a gente quer fazer o diferente, a gente quer ir agora para o próximo degrau. A gente quer ir lá encontrar os espíritos de luz. Então, se a gente quer encontrar os espíritos de luz, a gente tem que começar a fazer um diferencial. E esse diferencial é exatamente nesse ponto que o Luiz está fazendo. Ou seja, hoje todos nós fazemos a caridade que o Luiz ensinou, que o Luiz acabou de dizer, que é a caridade baseada na ferida. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Só que essa caridade ela vai deixar a gente harmonizado, mas não vai tornar a gente o espírito. Porque para tornar o espírito, eu preciso ter consciência. Né? Eu preciso começar a trabalhar. E é isso que a gente quer. É fazer essa diferença. Ou seja, uma etapa a gente conquistou, que é o primeiro nível de ensaio do amor, que é praticar, treinar o amor a partir da nossa inconsciência espiritual. Agora a gente vai treinar, praticar o amor a partir da nossa consciência espiritual, que é diferente. Faz sentido isso ou não? Faz sim. Eu acho que é um longo aprendizado mesmo, né? O amor. Assim. Eu me lembro até de uma passagem de um livro de André Luiz, que não sei se é André Luiz, mas fala que uma tigresa lambendo a cria, ela já está ali manifestando os primórdios do amor, né? Num estágio muito primitivo, né? Ou seja, da tigresa até nós, houve um desenvolvimento do amor que ainda é muito precário em nós, né? Mas que a gente, uma hora, vai superar essa precariedade e daqui, sei lá, bilhões de anos, a gente chega na condição de um amor de Jesus. Né? Exato. Como é que é a tigresa, né? Como é que ela faz? Ela lambe a cria, mas quando essa tigresa, o filho dela cresce, ele desaparece, ela nem lembra dele. Ela não quer uma carta, ela não quer um e-mail, ela não sabe para onde ele foi, né? O tigre some e vai viver a tigresa dele em outro lugar. Ou seja, não tem vínculo. Olha como é que é um amor mais frágil, percebe? Exatamente. Não vincula, mas já tem amor, mas está lá. É um treino ao amor. Ou seja, é uma faceta do amor, mas não é o amor, né? Então essa caridade, ela seria muito mais uma atitude condicionada do que uma ação plena. Não é isso? Na realidade, nós estamos ainda no momento ainda de que essa caridade é um remédio muito mais para nós, diante dos nossos processos de adoecimento espiritual, e às vezes nem de cura é. Às vezes nem é de cura, mas de estabilizar, é como se fosse um analgésico. Está mais para analgésico que para cura. Então, ou seja, a gente quer fazer o diferencial. E esse diferencial ele passa por uma imagem muito importante, Luiz, Leni, havia uma aí que estão questionando e que está sendo maravilhoso poder interagir com vocês. Quem quiser perguntar mais pode perguntar. Que passa por uma imagem muito importante da vida da gente, que a gente precisa trabalhar ela para chegar nesse amor. Essa imagem, essa fase da vida da gente é central, que é a infância. Ela é fundamental. Por quê? A maioria das nossas feridas ou da nossa inadaptação afetiva de hoje é decorrente à nossa criança psicológica não acolhida no passado, da má educação dos pais, dos traumas de infância, porque os pais são seres humanos, eles não vão educar de maneira perfeita, sempre vai ter alguma coisa. Ou seja, no centro do processo de amor, para que eu possa alcançar a plenitude, eu preciso me relacionar com minha infância o máximo que eu puder. Com a chamada criança interior. Preciso fazer isso. Isso é algo urgente. Você sabia que o ciúme, a inveja, a mágoa, o rancor, o orgulho, o ressentimento, o desejo de poder, a ambição,
o ódio são todos decorrentes de uma psicologia de uma criança infantil no adulto? Que isso são sintomas de uma infantilidade psicológica? Vocês estão bem aí? Tá tudo bem? Tudo bem, e pensando muito na minha infância, na minha infantilidade psicológica. Ou seja, a Joana de Anjos, ela dá uma lição muito interessante. Ela fala assim, ó, a criança, quando criança, ela vai sofrer os desafios e as falhas educacionais que todo mundo sofre. Toda criança. Só que tem gente que é mais grave, porque tem pais disfuncionais, ou sofre abandonos graves, passam por abuso, que é muito pior. À medida que o indivíduo passa por essa infância e ele não toma consciência afetiva dessa realidade da infância, essa criança vira um pigmeu na personalidade do adulto. Um pigmeu, com todo respeito às pessoas que têm essa realidade física, é como se fosse um anão doentio. A criança vira um anão perturbador dentro da gente. Ou seja, como que é? Pensa assim, num gnomo. Como se fosse um gnomo. Já viu a imagem de um gnomo? Aquele gnomo encapetado assim, fica tramando, fazendo um monte de coisa. A criança não trabalhada, ela vira isso no adulto. O adulto vira essa pessoa. Então, ela fica ciumento, fica com apego aos bens materiais, fica invejoso, fica orgulhoso, fica excluidor, fica ferido, fica magoado. Isso tudo resultado da psicologia da criança no adulto. É tudo resultado da criança. Vocês já viram como é que é uma criança? Você fala assim, Danielzinho, divide esse brinquedo aí com o seu amiguinho. Ah, não quero, o brinquedo é só meu, após. Tá lá. Tá lá. Não quero dividir as coisas, está tudo lá. Né? Aí, como que é o amor da criança? A criança ela quer ser aceita, ela quer ser amada, quer ser aprovada pelos pais, mas ela não consegue dar nada disso. Né? Muitas vezes, o que é que ela faz? Ela chora, ela bate nos pais. Ah, você não me deu minha mamadeira, ou você não me deu meu brinquedo, bate, agride. Não é assim? A criança é desse jeito. Ou seja, a criança ela não tem uma psique para ter uma troca, porque amor é troca. Então, como ela não consegue amar, ela fica muito passiva nessa relação afetiva. Então, ela reclama de tudo, ela quer o mamar, ela quer o brinquedo, ela quer a cama, ela quer ser cuidada, ela se acha injustiçada, ela quer os pais só para ela. Olha o ciúme aí. Ó. Aí, se tem outra criança, ela morde a criança, se a mãe dela vai lá falar com a criança, ela fica, mãe, eu não quero que você converse com meu amigo, que não sei o quê, fica com inveja. É tudo sentimento da criança, de um ego infantil. Então, essa criança, ela fica lá energizada, ela fica como uma forma pensamento. Ela vira uma forma pensamento dentro de nós. E ela fica viva na personalidade do adulto, fazendo toda a sombra que o adulto atua na realidade agora. É claro que a criança tem um lado bom, é óbvio que ela tem. O lado da alegria, da felicidade, da iniciativa, da jovialidade, que tem que ser experimentado, porque a criança é dual. Mas a criança tem a sombra dela. Esse lado bom da criança foi o que Jesus falou, vinde a minhas criancinhas. Mas que é o lado genuíno, é o lado do afeto, que fala sem filtro, aquela coisa genuína, de ter aquela pureza. Mas a sombra da criança ela é terrível no adulto. Né? Ela vira um egoísmo crônico no adulto. Ou seja, e se eu não trabalhar a minha criança, a criança ela não consegue amar porque ela não tem psicologia para isso. Por isso que se um pai espera um amor de uma criança ou de um adolescente, ele tá tão infantil quanto, porque a criança e o adolescente ela nem psique tem para amar. A gente agora, dessa idade, a gente não consegue amar, como é que a gente vai exigir de uma criança ou um adolescente esse amor? Então, já tá equivocado aí essa questão. Então, quando essa criança ela não é observada, ela vai criar vícios morais. Ela vai criar uma série de problemas. Então, a pessoa ela tem medo, mas ao mesmo tempo é agressiva. Isso é a criança. Ela quer carinho, ela quer cuidado, a pessoa quer carinho, quer cuidado da mãe, do namorado, da família, mas tem raiva quando não recebe.
Ou seja, a criança não trabalhada internamente gera essa ambivalência. É a pessoa que precisa de apoio, ela precisa de amparo, ela precisa de alguém do lado dela, mas foge e se isola ao mesmo tempo. Tipo assim, eu quero que alguém me ajude, papapá, mas fico lá isolado, trancado, não falo com ninguém. É paradoxal. A pessoa é carente, ela quer amor, ela quer ser amada, mas ao mesmo tempo é cruel. Isso tudo é coisa da criança no adulto. Ela quer compreensão, ela quer ser entendida, mas não entende ninguém, é inclemente. Não consegue fazer isso com ninguém. Você vê que é sempre passivo. Ela quer tudo para ela, mas ao mesmo tempo não consegue dar nada para ninguém. No fundo, quando essa criança está assim, aí a gente chega no tema que a gente está conversando hoje. No fundo, a Joana fala que essa pessoa, no fundo, ela se odeia. Ela não se ama. Ela sente tudo isso, mas ela é insatisfeita com a própria realidade psicológica. Ela se odeia e detesta aqueles que são superiores a ela, que já conquistaram uma certa lucidez espiritual. Ela inveja os fortes. E muitas vezes, nesse lugar, fica uma pessoa com extrema baixa autoestima, compensando isso em dinheiro, em cirurgia plástica, em roupa, em ter as coisas, em papéis e funções sociais, até no meio espírita, querendo ser palestrante que aparece, querendo ser o médico de destaque, querendo ser dirigente da sala, o presidente do centro, porque tem baixa autoestima. Se não tiver num lugar de destaque, de poder, ela sofre com aquilo. Ou seja, esse lugar da psicologia da criança não me permite amar. Não me permite amar. E se eu não consigo me auto-amar, eu não vou conseguir amar o próximo para viver o que Jesus estava ensinando. Ou seja, e Daniel, como que eu lido com isso? Vai ser necessário começar a conversar com a imagem da criança. Você vai ter que acolher esses sentimentos da criança que mora dentro de você, e eu vou fazer com a minha e você com a sua. Ou seja, quando você sentir ciúme, inveja, raiva, você vai parar e vai falar: por que você está com raiva? Conversa como se você estivesse conversando com outra pessoa. E vai falar assim: você vai ser o seu pai bom e a sua mãe boa. Você vai falar: você não precisa ficar com raiva, agora eu estou aqui. Você não precisa, você não está abandonado mais, eu estou te olhando, agora você está aqui, você vai ter o seu lugar, você vai ter essa conversa interna. A partir do momento em que essa criança, que agora não é mais uma criança, é um pigmeu, ela vai se apresentar para você. A partir desse movimento interno, de acolhimento da criança interior, aí você vai estar vivendo o alto amor, que é o que Jesus queria. Aí você vai estar amando a si mesmo. Então, quando você ama a criança, aí você vai projetar esse amor nas pessoas. Aí você vai parar de atuar a partir de uma ferida infantil. Faz sentido isso ou não? Ou seja, mas isso que eu estou falando para vocês é uma psicologia que vai colocar você no nível dos espíritos evoluídos. Né? Espíritos de luz consciente. É um trabalho para a vida, que você vai fazer a vida inteira. Não é um lugar que chega. É um movimento. Ou seja, você vai ter que fazer afirmações positivas da personalidade. Vai precisar conversar com a criança, ter coragem de aceitar as próprias feridas, as próprias dores, os próprios medos, os seus defeitos, a sua sombra, sem compensação, sem culpa, para você poder fazer essa diferença aí. Tá tudo bem aí? Tá certo. Tudo bem, bem complexo. Isso é mais uma provocação, né? Porque um momento como esse é mais para gerar uma provocação interna, para que vocês tenham curiosidade de buscar e saber que essa proposta espírita, ela está aí para fazer esse diferencial nessa psicologia espírita, né? Nessa proposta que vai te levar para um lugar muito mais profundo, levar todos nós, né? Para que nós possamos viver uma religião com religiosidade, que é muito diferente. Não é só você ler o Evangelho e cumprir como se fosse uma cartilha ali. Mas você vai ler o Evangelho e você vai sentir o Evangelho. Você vai ver o Evangelho penetrar e sair daqui do intelecto, porque a gente lê e entende, porque só tem gente inteligente aqui, mas a gente não sente. E isso é muito diferente. Eu entendo, mas não sinto. Falar: Daniel, você tem que perdoar, mas não consigo, eu fico magoado ainda. E como é que eu me libero disso? Eu tenho que pensar nisso. Ah, Daniel, você tem que amar e respeitar e apaziguar sempre 70 vezes 7 vezes. Mas não consigo, eu tenho mágoa.
E ter um mago da mãe, do pai, do irmão, tem um mago dos amigos do centro. E até hoje não recuperei. Tem que orar e começar a fazer esse trabalho. E isso passa por aí. Porque se eu não fizer isso, aí eu fico depressivo, com problema cardíaco, com gastrite, com enxaqueca, com fibromialgia, com síndrome do pânico, com obsessão espiritual. Aí a vida trava, a dor vem para chamar a atenção. E quando a gente ama, dá essa sensação de plenitude. É saúde moral e saúde física. Espero aí ter contribuído aí para o tema com vocês. Certamente. Paulo ia falar alguma coisa, Paulo? Eu ia pensando aqui que ainda bem que a reunião está sendo gravada, que a gente pode ouvir de novo para ver se não Ouvir de novo. Encontrar essa criança e educar ela, né? Mas, Daniel, só para a gente, então, já está encerrando, eu queria só te fazer uma pergunta, que é assim, a questão, se existe uma linha divisória entre a autoestima e o narcisismo, assim, se a gente consegue delinear uma linha divisória entre as duas coisas? Sim, o narcisismo, né, ele é uma compensação a um complexo de inferioridade interno, né? Na realidade, o narcisista ele é uma pessoa insegura, né, que não confia nas próprias potências, né, e que tem uma série de sintomas aí. O narcisista, como que eu vou saber se eu estou sendo narcisista? Por exemplo, eu vou ter dificuldade de receber crítica. O narcisista não consegue fazer isso. Ele vai sempre procurar o holofote. Né? Quem tem autoestima não precisa de holofote. Quem tem autoestima, ele ao escuta a crítica, ele pode até de um momento ser tocado por aquilo, mas ele não atua a partir desse lugar ferido. Certo. Né? Quem tem autoestima. Se ele está no holofote, ele nunca é o centro. A mensagem é o centro, os espíritos são o centro, Jesus é o centro. Agora, o narcisista não. Ele fala, eu, é o meu conselho, é o meu lugar. O eu está sempre no meio. É a minha palestra, é a minha palavra, é o meu livro, é a minha mensagem. Então, Jesus já está de lado. Né? Ele já tomou o lugar de Jesus. Uhum. Então, esse é o narcisista. O narcisista ele é frágil dentro da sua realidade idealista. Quem tem autoestima, ele ultrapassa todo aquele processo, às vezes nem é percebido. E ele está sempre sereno. A autoestima ela é serena, ela é plena. O narcisista ele é competitivo, ele quer tomar o lugar. Né? E se ele não for o único no lugar que ele se encontra, ele se sente magoado, ferido. Quem tem autoestima, não. É sempre sereno e pleno. Se ele está no centro, não tem problema. Se ele não está no centro das atenções, também não tem problema. Ele está em paz com ele. Então, o narcisismo e a autoestima têm essa diferença significativa. Né? Se eu pudesse colocar a diferença, um é pleno, é suave, é leve. O outro é pesado, é desgastado, é competitivo, é infeliz.